Parece que eu falo grego? Acho que você já escutou essa expressão em algum momento, né? O que eu falo e o que as pessoas entendem. Hello, pessoinhas desse YouTube! Tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para usar essa expressão. Parece que eu falo grego. Bom, antes de começar a expressar a minha reflexão, a minha opinião em relação a isso, eu quero contar algumas curiosidades para vocês. Eu estava pesquisando um pouquinho sobre isso, né? Inclusive, se você souber mais sobre isso, pode comentar aqui, tá? Pra gente continuar esse bate-papo, né? Às vezes tem gente que conhece melhor as expressões, os ditos populares aí, né? E a gente vai adquirindo conhecimento. Às vezes a gente fala as coisas e a gente nem sabe de onde surgiu, de onde vem, né? Por que é dessa forma. Mas pelo que eu pesquisei, começou lá no início do século XVIII. E falar grego era difícil de se entender. E, pelo que eu entendi, isso começou lá na Espanha. Enfim, eu não vou entrar muito em detalhes, até porque eu sou meio ruim para gravar essas coisas, mas lá na época da história, usaram isso, né, de uma forma que zombavam, né, dos estrangeiros que não conseguiam falar a língua deles, né, então veio o dito de falar grego. Digamos que foi assim. E aí eu tava até vendo que nessas pesquisas, né, de tudo mais, tinha até um senhor de idade que foi agredido pela expressão. Já pensou? Às vezes, as pessoas, elas interpretam de uma forma diferente, né? Porque muitas das vezes, às vezes as pessoas entendem as coisas diferentes. E é complicado, né? E aí vem aquela frase, sou responsável pelo que eu falo e não pelo que você entende. Vamos refletir sobre isso. O senhor de idade usou a expressão para uma criança que parece que ela estava falando grego e ele foi agredido por um jovem, não consigo lembrar a idade dele. Mas complicado isso, né? Porque até chegar a denúncia e tudo mais, e tentar entender a complexidade disso. Bom, enfim, vou pro tema do meu vídeo. Acho que vai ser mais fácil. Apesar de vir de uma zombaria e tudo mais, né? Não ser muito interessante, hoje pra gente é um dito popular, né? Muito usado e às vezes, e muitas das vezes sem maldade, né? A gente gosta de brincar, brasileiro é espontâneo. Não sei em outros países como isso funciona, cada país funciona de uma forma, pra gente aqui é tudo de forma muito descontraída, né? E cada um usa de uma forma diferente. O que eu falo e que a outra pessoa entende. Aí vem aquela expressão lá muito conhecida, né? Que eu sou responsável pelo que eu falo e não pelo que você entende. Tá, mas vamos lá. Cada pessoa fala de um jeito, fala de uma forma, fala com timbre. Eu, por exemplo, né, tenho um timbre bem grosso, apesar de não parecer no vídeo. Tento falar de uma forma mais descontraída, porque às vezes a pessoa pode não entender o meu timbre de voz, apesar de não estar brigando com ninguém. Eu acho que tem muitas outras pessoas também que passam por isso, então tamo junto, pessoal. É complicado, a vida não é fácil. Mas aí a gente tem que adaptar de uma forma para que as outras pessoas que se sentem um pouco incomodadas, digamos assim, mesmo que não tá sendo, né, uma coisa que é para se incomodar, a gente tenta levar, então entra nesse contexto, sabe? Às vezes a forma como você fala e a forma como o outro entende. Entra assim, com certeza, a comunicação clara, né? Às vezes você fala de uma forma e a outra pessoa entendeu porque aquela comunicação não foi clara. Então, vai muito de quem tá falando e de quem tá recebendo a mensagem, né? E aí a gente fala assim, e agora? Será que aquela pessoa falou isso mesmo que eu entendi? Ou então ela simplesmente sai descendo o pau em você e falando um monte de coisa e na verdade você só se expressou mal. Bom, se expressar mal é um problema, a maioria das pessoas tem um pouquinho disso, eu inclusive tenho. Então, às vezes eu não quero passar aquela impressão, mas quando eu vi, eu já falei, e aí para mim tá na cabeça da pessoa é difícil. Então, às vezes você vai falar, mas você não quer que isso soe de uma forma ruim, né? Então, assim, a gente tem que sempre tentar deixar as coisas bem claras. Voltando, eu sou responsável pelo que eu falo e não pelo que você entende. Vamos lá. Normalmente as pessoas que falam isso, elas são seguras de que a intenção dela foi a melhor e para ela só existe aquela interpretação. Mas na cabeça do outro ser humano sempre vai outras formas, né, de interpretação. É assim como na Bíblia, em livros e coisas que a gente conversa, cada pessoa tem uma interpretação diferente, mesmo que a gente queira passar uma interpretação única. Bom, depois da zona industrial ter dado uma pausa aí, né? Vamos lá. Às vezes eu posso estar falando uma coisa para você e na minha cabeça aquilo surge um sentido. Às vezes, na sua cabeça vai surgir de outro sentido. Eu acho que para que isso fique claro, é bom que se você entendeu a mensagem de uma forma que talvez não tenha sido interessante ou gerou dúvida, é sempre bom você falar com a pessoa, para não gerar polêmica ou não gerar discussões. O mal de algumas pessoas é que elas não sabem lidar às vezes com as coisas que elas escutam
e ela vai para defensiva e ataca a outra pessoa, e às vezes a outra pessoa nem queria que fosse um ataque, sabe? Mas se for, o pau come, né, e segue a vida. Mas assim, o contexto é, para nós que vamos passar a mensagem para o outro, a gente tem que ser claro na nossa comunicação. Nossa comunicação ela tem que ser muito bem feita, para que não gere problemas, né? Então a gente tem que sempre deixar claro o que a gente quer falar, o que a gente quer expressar, né? Saber se expressar bem. Se nós mesmos percebermos que falamos algo que pode soar de uma forma ruim, é sempre bom deixar claro. Eu, por exemplo, procuro sempre tentar deixar claro o que eu quis passar. Se eu perceber que a pessoa ficou com uma dúvida, ou até mesmo o que eu falei, depois eu pensei, peraí, às vezes a pessoa pode entender dessa forma. Eu procuro tentar deixar o mais claro possível. E claro, eu sou uma pessoa que não ofendo ninguém, não gosto de brigar com ninguém, não gosto de nada dessas coisas. Então, se a pessoa, já deixo claro aí também para quem tem esses problemas, se a pessoa achar que eu fui ignorante em algum momento ou coisa, sem motivo algum, me pergunte, porque certamente não foi a minha intenção. A gente também tem que tentar entender, porque às vezes a pessoa é ignorante com a gente responde daquela forma, mas aí entra em outro contexto, porque, né, é complicado. Comunicação abrange muitas coisas. Quando a gente fala, eu sou responsável pelo que eu falo, não pelo que você entende, a gente estando seguro disso, a outra pessoa ela não tem que ficar criando outras coisas na cabeça dela, não. A mensagem foi passada, ela tem que interpretar daquela forma. Se ela quiser interpretar de outra forma, de uma forma mais pesada, ofensiva, que vai gerar alguma discussão, isso é um problema dela. E aí, se você, que é o problema, que é um problema, criar um problema, você cria o problema sozinho, né? Mas não cria o problema para outra pessoa. Agora, se você não era sua intenção criar um problema, mas você achou que a outra pessoa queria criar um problema, em vez de vocês criarem um problema, tentem resolver, né? Mantenha essa comunicação clara. Olha, amigo, você falou um negócio lá e eu não entendi muito bem, né? Você falou que eu falei grego e eu não gostei muito disso, mas o que você quis dizer? Ah, não, na verdade eu só falei grego porque, na verdade, eu não entendi muito bem o que você falou, né? Então é um dito popular, digamos assim. E para você que é do time dos que se expressam mal, vamos lá. Sentiu que se expressou mal, sentiu que vai gerar uma outra interpretação, seja claro com o seu amigo. Seja claro com a pessoa que você está falando e deixe sempre bem claro que se ela não entendeu, que ela pode te perguntar, para isso não gerar conflitos. E como eu falei, aprenda a lidar com a interpretação errada, né? Se a outra pessoa que não entendeu a sua mensagem já vem te atacando, não adianta você chegar com o pau, come ali, aí a treta atrás da treta, o barulho, o gato correndo. Não, gente, vamos com calma, né? Então, assim, outra pessoa já entendeu errado sua mensagem e fala, não, vamos com calma, peraí, talvez você tenha me compreendido mal, talvez você tenha interpretado o que eu falei de forma errada. Então vamos começar de novo? Para evitar as tretas, né, gente? Ninguém é obrigado, né? A gente já tem tanto problema na nossa vida e ainda vai ficar perdendo tempo com treta desnecessária, por favor, né? E é sempre bom lembrar, né? Não dá para agradar todos. Nem Jesus conseguiu agradar todo mundo. Sempre vai haver uma pessoa insatisfeita na vida, que ela não vai gostar de você por algum motivo, ou ela simplesmente vai querer gerar treta ou repercussão, porque isso pode estar correlacionado ao fator pessoal dela, né? Às vezes ela tá com uns problemas na vida dela, ou até mesmo ela é uma pessoa que tem muitos conflitos e ela precisa chamar a atenção de alguma forma, né? Então a gente também tem que tentar entender. E se a outra pessoa gosta de confusão, se afaste da outra pessoa que gosta de confusão. Vamos deixar a vida mais relax, né? Mais tranquila. E não se esqueça, seja claro na sua comunicação, para depois você não ter que ser responsável até pelo que as pessoas entendem, né? Já que na sua intenção era a melhor das possíveis. Então, por favor, gente, vamos tentar interpretar as coisas de uma forma leve, vamos tentar resolver as coisas de uma forma adulta, sem gerar confusão, conflitos, né? E se você tem dificuldade ou acha que a outra pessoa agiu de uma forma ruim com você, pergunta para ela antes de começar a cair de paraquedas achando que a situação é daquele jeito. Aquelas pessoas até mesmo que chegam e vê a situação pela metade e aí já começa a gerar conflito porque ela entendeu aquilo e ela nem estava dentro do contexto. Então, se você não está sabendo o que está acontecendo ou até mesmo aquilo soou de uma forma negativa, procure entender. Então, converse com a pessoa que está passando a mensagem para não dar ruim, né? A treta não começou. Então, vamos manter essa comunicação clara. E se você acha que a outra pessoa está se expressando mal, converse com ela e tente entender o ponto de vista dela. Às vezes, o que está passando na minha cabeça é uma coisa, o que está passando na sua cabeça é outra. Então, pessoas pensam, interpretam de formas diferentes, se comunicam de formas diferentes. E, às vezes, não é por ser diferente que é ruim, é porque é só diferente. A gente tem que aprender a lidar com as diferenças das pessoas. Ninguém é igual, tá? Então, você tem que aprender a respeitar. Nem sempre porque a pessoa falou de um jeito com você é porque ela é ignorante, mas é porque aquele é o jeito dela e você tem que respeitar o jeito dela. Ela não é obrigada a ser igual a você. Se pra ela tá tudo bem, ela se sente bem com aquilo e a intenção dela é as melhores, tá tudo certo.
Eu sei que tem muitas pessoas que não respeitam a cultura de outras pessoas, ou porque a outra pessoa fala com um sotaque, ou porque a pessoa tem um jeito. Eu mesma às vezes dou uma arrastada aí em algumas palavras. Eu gosto de usar um oxe, o rapaz, pelo amor de Deus, não faça isso. E é normal pra mim, né? Tenho família nordestina com muito orgulho, amo de paixão, tenho amigos que são baianos, tenho amigos de tudo que é cultura, de tudo que é jeito, e pra mim eu respeito e amo eles e entendo eles da forma que eles se comunicam, eu amo isso. Então, cada pessoa tem uma forma de se comunicar e ela se expressa com carinho do jeito que ela aprendeu, do jeito que faz parte dela. Então vamos aprender a respeitar o outro, ninguém é obrigado a ser igual a ninguém não, tá? Às vezes também o seu jeito de lidar com as outras pessoas, você acha que tá certo, que a sua expressão é das melhores e às vezes também não tá sendo. E às vezes pelo fato de você não saber se expressar ou até mesmo pelo seu, sei lá, às vezes pode ser um toque de inveja, um toque de conflito pessoal, e você acaba julgando o seu amigo que não tem nada a ver com isso. Então, vamos procurar resolver os nossos próprios dilemas para poder nos descontar nos outros. Vamos aprender a respeitar as outras pessoas, suas opiniões, seus jeitos de falar e as formas como elas querem se comunicar. Desde que isso seja feito de uma forma clara e tranquila. Conversa, que conversa sempre resolve tudo. Ah, mas às vezes não resolve porque a outra pessoa não consegue me entender, aí que eu tô falando. A gente também tem que aprender a se colocar no lugar do outro e respeitar a opinião do outro. Mesmo que você não concorde, você tem que respeitar. Olha, eu não concordo com a sua opinião, mas eu respeito, eu entendo que para você é dessa forma. Então, assim, ninguém tá obrigando você a apoiar a ideia do outro, só a respeitar a ideia do outro, né? Então, assim, da mesma forma que você quer que respeite a sua ideia, o seu ponto de vista, a sua reflexão, também respeite a do outro. E é isso. Então é isso, gente. Eu só quis trazer pra vocês isso porque acho que é uma coisa muito comum de se acontecer, né? Às vezes a gente fala uma coisa e a pessoa entende outra, né? E aí parece que você tá falando grego quando na verdade você falou o que você tinha que falar e a outra pessoa é difícil de entender. Você tem essa dificuldade? Conta aí pra mim. Escreve aqui nos comentários. Você tem dificuldade de se expressar? Ou até mesmo você acha que as pessoas acham que você fala grego? A gente continua nosso bate-papo lá no Instagram, no @pod.refletir. Então, se você não me segue lá, tá? Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho de notificação e compartilhar com seus amigos, pra gente sempre trazer vídeos aqui pra vocês. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir pra apoiar o trabalho, né? E a gente continuar trazendo vídeos aí pra vocês, tá? E também é sempre bom comentar com vocês. Caso tenham temas ou assuntos que vocês queiram que eu traga aqui pra vocês, manda aí, escreve nos comentários ou me dá um oi lá no Instagram. E a gente pisada aí nesses conteúdos pra gente estar trazendo. A pessoa aqui esqueceu de finalizar o vídeo. Não se esqueçam de sorrir. Um beijo, Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.